porque o tema de hoje é investimento, tá? Primeira coisa que a gente tem para aprender sobre investimento, quando a gente fala, né? E aí tem uma motivação do porquê que a gente vai aprender hoje aí falar sobre investimento. Gente, quanto vocês acham que está dando a poupança hoje? Alguém sabe? Alguém faz ideia? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, aproveitar que tem, né? 3% tá errado. A poupança dá menos de 3%, gente. Ao ano. Ao ano. Tá? Poupança hoje está dando 2,1% ao ano. O CDI, tá? Que dá 100% lá do CDI, está dando 2,48%. Então, professor, é importante eu saber de investimento? É. Porque a poupança vai com 2,1%. E o CDI, 2,48%. E os 120% do CDI, né? Que a gente pode ter fundos aí que dão 120% do CDI. Dá quanto isso? 2,98% ao ano. Gente, se você investir R$100, em um ano você sai com menos de R$103. Ou seja, você sai sem dinheiro praticamente, né? Porque a inflação está em... A inflação do ano passado quanto deu? 4,3%. Esse ano, graças a Deus, está dando deflação, né? Devido ao coronavírus e tudo mais, os preços estão baixando aí, principalmente puxados por combustíveis, né? E aí todo o custo de transporte deve ter um decréscimo com base nisso, tá? Os combustíveis aí caíram bastante. Quem tem carro sabe. Quanto que eu pagava de combustível antes da pandemia? Quase 4,50 o litro, né, de gasolina. Agora, quanto que a gente paga no litro de gasolina? 3,60. Barateou, né? Barateou legal. O bolso agradece. Professor, não sabia disso. Meu carro tá parado, eu tô seguindo a pandemia, tô trabalhando de home office e não saio de casa há 2 meses. Então, acho bom ir no posto abastecer, porque é um bom momento para isso, tá? Eu estava explicando sobre os investimentos que a gente tem hoje, né? Nós temos aí poupança, está dando 2,1% ao ano. Nós temos aí o CDI, 100% do CDI, que está dando 2,48% ao ano, tá? Nós temos também os 120% do CDI, que está dando o quê? 2,98% ao ano. Então, os investidores que vivem de renda fixa estão ficando malucos, né? E aí tem um vídeo da aula de hoje, ele já está postado, tá? Tem aqui um link do YouTube, eu vou passar para vocês, da aula de hoje. Parou de travar, gente? Então, eu vou desligar a câmera, talvez melhore em relação a isso, que a câmera também demanda bastante internet. Alguém aí no feedback? Tá dando para ouvir legal? Tá cortando ainda? Parou de cortar? Ah, tá ok agora. Ah, legal. Então, vou deixar a câmera desativada, tá? Gente, aí está o link do YouTube, acabei de postar ele no chat para vocês, ó. Tá? É a aula de investimento, é a apresentação que eu faria para vocês de investimento. Eu, pessoalmente, acho que fazer essa apresentação de novo para vocês, legal, tal, mas eu acho muito mais legal a gente olhar agora um software de transação aí na bolsa, tá? E seja bolsa nacional ou internacional, tá? Eu falo na aula aí do vídeo sobre análise técnica, sobre análise fundamentalista, sobre identificação de suportes, identificação de resistências,
Como que a gente faz uma análise de tendência? Professor, que software é esse, tá? No caso aqui, eu baixei o MetaTrader 5, tá? Tá aqui, ó, MetaTrader 5. Tá na conta demo, tá? Todo mundo pode abrir uma conta demo que vem com $10 mil de capital. Estou fazendo uns testes com robô, que eu não costumo operar robô, né? Então baixei essa conta demo aqui para fazer uns testes com robô. O robô não está indo muito bem, não. Tinha 100 mil% de margem aqui. Ele está perdendo por enquanto um pouquinho. Então, estou fazendo testes com robô. Como é uma conta demo, serve para isso, né? Serve para teste. Tirando essa análise, aqui no caso, professor, o que você está olhando aqui que tem um gráfico que eu nunca vi na vida? Eu sei que representa uma ação, né? Representa um ativo. Então, na verdade, esses gráficos representam um ativo. E olha aqui, ó, está sendo negociado nesse exato momento, tá? No horário aí de Londres, sendo negociado, tá bom? Ele é negociado no horário londrino. E aí, professor, você falou que está vendo um ativo em Londres. Que ativo? Estou olhando aqui. Ouro, tá? XAU, não sei se dá para ver aqui, ó. XAU, esse ativo aqui. USD, relação o quê? Ouro-dólar. Tá? Quanto vale aí a onça Troy de ouro? E aí tem aqui, ó. $1.744,63, tá? Ó, 65, acabou de subir. E tá aqui oscilando, tá? Isso aqui eu estou num gráfico de 5 minutos. Tá? O gráfico padrão geralmente vem esse. Professor, o que é isso? Ó? Existem gráficos de barras, gráficos de candle e gráficos de linha. Professor, qual que é a diferença de cada um desses gráficos? O gráfico de linha é fácil identificar tendência, gente. Tá? Por quê? Porque a linha mostra para onde está indo. Né? Você acompanha o apontar da linha. Porém, ele é o pior para análise. Por que ele é o pior para análise? Porque ele só mostra um ponto do que aconteceu naqueles 5 minutos, tá? Ele não mostra o quê? Dentro de 5 minutos, ó, esse gráfico aqui, ele representa o quê? Que dentro de 5 minutos, você teve uma abertura, tá? E aí a abertura aqui é o ponto mais alto, no caso, que coincidiu com um high, tá? Que é o volume mais alto. Você tem o volume baixo aqui e você tem a mínima. Você vai encontrar, né? Ah, desculpa, aqui ele está em alta. Tá? Então a abertura é aqui, o máxima aqui, tá? A parte de cima, que coincidiu com o quê? Com o fechamento. No seguinte, aqui ele veio em queda, e aí você vai encontrar gráficos que estão, no caso aqui em preto, os de alta, e em branco os de queda. Professor, por que você está confundindo, né? Porque eu não gosto de uma coisa que está aqui. Grade. Eu não costumo usar grade. Tá? Por que é importante usar grade para quem não conhece ou para quem está começando? Porque a grade ela vai identificar o quê? Facilmente os suportes aí, as resistências. Tá bom? Então, a análise através da grade te faz identificar o que é suporte e o que é resistência. E eu explico nesse vídeo aqui do YouTube. Dentro dele tem lá explicado certinho o que é suporte e o que é resistência. Mas aqui, vamos falar rapidamente dessa maneira, o que isso quer dizer? Isso quer dizer isso aqui, ó. Você está vendo que passou aqui várias vezes, né? Chegou aqui várias vezes nessa linha. O que isso quer dizer? Quanto mais vezes bater um valor na mesma linha, significa que ele tem uma certa resistência nesse valor, tá? E aí, quando eu passo esse valor, significa o quê? Que eu passei a resistência. Tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Passou a resistência. Tá bom? E aí aqui ele chega em outro patamar de resistência, ó. E caiu. Tá? Quando eu chego em uma resistência, ou eu tenho a tendência de romper essa resistência, e aí a tendência de alta,
ou eu tenho a tendência de baixa, tá? Então, é importante você identificar as resistências e os suportes. Por que é suporte? Tá vendo aqui que bate, ó, duas vezes nessa linha e depois ele sobe? O suporte é isso, né? Eu tenho uma linha, um valor, que ele é repetido várias vezes dentro daquele ativo, tá? Seja aí o ouro, o dólar, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, o ativo que você estiver olhando, ele vai ter um valor ali repetido várias vezes na análise gráfica, tá? E aí você não tem, lógico, que só um suporte e só uma resistência. Você tem vários suportes e várias resistências, tá? E por isso que toda ferramenta de análise gráfica, e aí eu vou tirar a linha de grade, tem isso aqui, ó, lançar linha horizontal. Então, olha aqui, eu tenho aqui uma linha horizontal, tá? Posso regular a altura dela aqui, que é o quê? Uma análise de suporte. Eu tenho aqui outra, ó. E repara que ele bateu várias vezes, ó. Né? Por um acaso, era uma resistência aqui atrás, ó. Veio como resistência, desceu, resistência de novo, lateralizou e rompeu a resistência. Quando rompeu a resistência, virou o quê? Suporte, porque aí para cair para baixo desse valor ficou difícil. Então, como que a gente sabe o que é suporte e o que é resistência? Vamos comparar com uma coisa mais palpável, com o chão e com o teto, tá? É fácil passar do chão? Não. Então, todo suporte, ele é um chão, tá? Você vai ter aí um chão dentro da tua análise. E depois que eu passei, eu estou no segundo andar, certo? Aí é o quê? O chão do outro andar, para mim, vai ser o quê? O teto do andar anterior, tá? E olha aqui, ó, de novo, tá? Eu já tracei aqui outra linha, ó. E por um acaso é o quê? Ó, o chão daqui, ó. Tá vendo que veio testar aqui duas vezes, ó? Tava lá em cima, teve uma queda e agora voltou a subir, tá? É o chão aqui, ó. Eu vou subir no degraus. Eu acho que fica fácil entender quando você fala de degraus. E aí, qual que é o próximo degrau, né? Esse aqui, né? Um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo aqui, ó. Mas vamos trazer ele aqui, né? Mais alto aqui, que eu acho melhor. Olha só, é aqui. O próximo degrau vai estar aqui, ó. Se romper desse valor, aí vai para cima de novo. Tá? A ideia é que vai rodar onde? Nessa faixa de valor. De 17,44 a 17,46. Tá? E aí, só de saber analisar suporte e resistência, você já consegue ter aí uma análise interessante. Tá? Pessoal que é grafista na bolsa, eles fazem exatamente essa primeira análise. Quando você está acostumado com essa análise, você faz isso automaticamente, tá? Você acaba fazendo isso aqui sem perceber, muitas vezes. Pessoal que opera todo dia, que está acostumado com isso, guarda esse tipo de coisa automaticamente na cabeça. Então a gente chega aqui e fala, bom, aproximadamente vai ter um suporte aqui, aproximadamente tem uma resistência lá, e vai trabalhando isso. E é a ideia dos degraus, tá? E aí, para subir, eu vou subir os degraus dessa maneira, e para descer a mesma coisa, tá? Olha aqui como tinha outro suporte aqui, outra resistência aqui, ó. Tá vendo? Veio nesse patamar, testou, depois subiu, efetivamente. Quando cair, vai cair até onde? Provavelmente até esse valor, tá? Então, olha, eu estou em 17,44. Qual que é minha possibilidade de ganho? Até 17,46. Qual que é a minha possibilidade de perda? Até 17,42. É interessante entrar agora ou não? Não sei, tá? Pessoalmente, para ganhar 2, para perder 2, eu estou achando muito apertado esse ganho. Vamos fazer outra coisa? Trazendo o gráfico de minuto.
Olha só, eu estava analisando o gráfico de 5 minutos. Quando eu trago para o gráfico de minuto, olha como meu suporte e minha resistência se consolida, ó. E aí eu surjo com o quê? Com resistências intermediárias, ó. Quanto mais curto o período de análise, mais estruturado vai ser, tá? É aí que no minuto a gente está acompanhando o quê? Tempo real. Pessoalmente, eu não faço análise, eu faço análise em 5 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, tá? E olha como as análises batem, ó. Tá? E prestando atenção aqui no de 30 minutos, ó, se subir desse 17,46, olha como fica interessante a análise de ganho. Qual que foi o patamar anterior? Até 17,65. O 17,65 é interessante, né? Aí eu tenho uma margem de ganho aqui de 20 pontos. Se eu for estimar um ganho conservador, ó, eu ganharia no mínimo aí uns 10 dólares. Então é interessante, tá? Então é isso que a gente analisa. Ó, já veio para 17,45, recuou, tá formando aqui o candle, ó. Lembrando que a gente está analisando um candle agora de meia hora. Né? E aí eu faço o quê? Volto para o diminuto, né, para ver o quê? Análise minuto a minuto. Quando romper aqui a minha análise que eu fiz nos gráficos mais espaçados de tempo, aí sim eu entraria com uma ordem de venda ou de compra, tá? Ah, professor, mas você não vai ganhar grande, você não vai ganhar sempre, né? Mas você concorda que a hora que eu faço esse tipo de análise, aqui a minha chance de ganhar, quando passar para cima aqui, ó, é bem maior, né? E aí eu tenho um ganho bem mais alto, até 17,52, ó. Já ficou um ganho bem maior do que a minha possibilidade aqui embaixo. Então eu prefiro não arriscar agora esse intervalo aqui de 2 dólares para arriscar a hora que romper e aí eu ter aí uma garantia de que eu vou romper 6 dólares de uma vez só. Tá? Então o ganho vem dessa maneira. Quem dita esse ritmo são os principais players do mercado, tá? Os principais investidores. Lógico que só suporte e resistência é uma análise legal, mas é uma análise válida, né, para eu ter todo um trabalho em cima disso? Não, por isso que a gente tem um monte de ferramentas, ó. Médias móveis, boiler bands, tá? Em todos os gráficos que vocês forem mexer, todos os sistemas vai ter média móvel. Vai ter boiler band, tá? Banda de boiler. Vai ter aqui o percentual aí de William, tá? William Percentage Range. Vai ter volumes, indicadores de volume. Vai ter variável dinâmica, vai ter tendência, ó. E aí tem o quê, ó? De novo, média móvel, tá? Tem muita ferramenta estatística envolvida nisso. Tá bom? Então, muita média aqui, muitas ferramentas estatísticas em cima desse tipo de coisa. Só de indicador. Professor, você sabe o que é cada um deles? Ser bem sincero, tem indicador que eu não sei o que é. Tá? E olha que eu fui trader por mais de 20 anos. Né? Desde 1998, aí eu mexo com esse tipo de mercado. Pô, mas você não conhece todos? Não. Cada dia alguém lança alguma ferramenta nova, algum método de análise novo. Aliás, tem cara que é especialista em ficar lançando análises estatísticas. Tá? Olha só o que aconteceu, ó. Queda, queda, queda. Pá, teste para baixo aqui, ó. No suporte que a gente estava falando, ó, 17,44, ó. Tá vendo como veio para baixo? Eu vou entrar nos qualquer sinal de alta aqui para comprar? Não vou. Que eu acabei de falar, entendeu? Então, você sempre aguarda uma confirmação para ver se vai ter realmente essa análise e se vai subir. Tá? Então, alguém testou aqui a resistência do mercado, algum grande investidor testou para ver se ia cair. E aí mostrou que não ia ter esse movimento forte de queda aí, fazendo o quê? Um teste aqui
e falando, olha, não está pronto para cair o mercado. Tá? Então, ó, teve um teste aqui de resistência. Aí no gráfico de 5 minutos ele já mostra o teste. Tá? Testando de novo. Ó. No gráfico de minuto já está testando de novo. E aí, vai cair ou não vai, né, professor? Ser bem sincero, eu pessoalmente não entraria agora. Porque eu estou com intervalos muito pequenos de ganho. Tá? Minha ideia é sempre maximizar meu ganho, aí fazer uma, duas operações no dia, onde eu tenho um ganho interessante. E, aliás, isso daí é o que muitos investidores vão fazer, tá? Seja operando aqui ouro, dólar, operando mini contrato de dólar, mini contrato de bolsa, tá? Muitos operadores, muitos agentes financeiros fazem o quê? 2, 3 operações no dia. Eu quero investir, quero virar trader, professor. Legal, super legal. Disciplina, não querer entrar em todas as ondas, tá? Por quê? Porque você não vai ganhar todas, então não testa todas as ondas, que é o que estão fazendo, ó. Deixa agora e espera. Porque apesar de eu ter uma tendência de alta aqui consolidada, muitas vezes eu estou num topo, ó, e está tentando reverter para trazer para baixo. No gráfico de 15 minutos mostra que eu tenho espaço de queda até 17,26. Ó, meu intervalo de queda até aqui embaixo, tá? O intervalo de queda pode vir até aqui. E qual que é o meu intervalo de alta? Até aqui em cima. Eu estava no de 15 minutos, fiz a análise no de 15 minutos, voltei para os de meia hora. Tá? Muitas vezes traçar suportes e resistências faz com que você faça esse tipo de análise em diversos gráficos. Tá? Então, olha, tá num valor intermediário agora, tá lateralizado o volume da bolsa, eu não estou disposto a correr risco, porque dinheiro é meu, né? Então, se o dinheiro é meu, eu vou correr risco? Não vou. Certo? Ah, mas professor, investimento em bolsa é investimento de risco. Mas se você está vendo que tem uma possibilidade de ele reverter a tendência e cair, para que você vai entrar? Né? Espera consolidar a tendência aí, ó, gráfico de minuto, ó, de 5 minutos, entrou para baixo mesmo, provavelmente dá. Vou esperar o próximo candle para ver uma confirmação depois desse, para ver se vai para baixo mesmo. E aí a gente entra vendendo, né? Ao invés de entrar comprando. Se inverteu a tendência, agora é queda. Certo? Então, são análises que você faz. Ó, como já está gerando uma vela inteira para baixo, ó. Um candle inteirinho para baixo. A análise que eu estou fazendo agora com vocês, você pode aplicar isso para qualquer gráfico na tua vida, tá? O gráfico do faturamento da tua empresa. Você pega lá e põe vários anos. E aí, por isso que a gente, quando vai fazer a análise, pede o quê? O maior número de amostragem possível. Cada amostra que você tiver, ó, cada ano, por exemplo, que você tiver, vai te dar o quê? Um candle desse. Se eu fizer trimestral, vai ser 4 candles. Né? Vai ser 4 análises que eu vou ter para fazer, entendeu? Então, quanto maior aqui o espaço amostral de análise, mais fácil é e mais consolidada é a minha análise de faturamento. E aí eu acho o quê? A tendência, ó. Tá? Então, opa, não veio. Então, eu traço o quê? Tendência, ó. Vamos lá. Tava em tendência de alta, até aqui, ó. E agora? Lateralizou o movimento, ó. Você tá vendo? Tinha nítido uma tendência subindo, ó, até esse momento aqui, né? Você veio aqui, tendência estava de alta, lateralizou. Olha quando lateraliza, o que acontece, né? Dá um tempo de intervalo aqui, ó. Você pegar aqui, passou uma hora, praticamente uma hora e meia, ó, que o mercado andou de lado. Tá? Aí depois ele voltou a mexer.
Então, quando ele fica aqui, ó, de lado, a gente tem um certo receio de ver o que vai acontecer. E olha aqui, ele está testando bastante essa resistência e suporte aqui, quase chegando aí nos 17,42, no 17,14 e 44 que a gente tinha falado aqui, ó. Tá? Tá rodando bastante em cima desse valor e não tá tendo o quê? Uma grande alta ou uma grande baixa. Então, esse movimento lateralizado, a maioria dos pequenos investidores fica fora. Tá? Eu, pessoalmente, analiso a tendência, sempre muito importante saber qual que é a tendência. E aí, qual que é a tendência no momento desse? É não ter tendência. Tá? Esse que é o detalhe. No momento desse, não tem tendência. E aí, se eu não tenho tendência, eu, pessoalmente, não gosto de operar. Por quê? Eu não sei se vai cair ou subir. Tá? Então, olha, aqui eu tive uma tendência que durou 4 horas, ó. Das 6 da tarde até as 22 aqui, ó, no horário deles, 10 da noite. Então, das 6 às 22, 4 horas de tendência de alta. E aí depois teve uma correção de mercado, que é normal. Esse movimento aqui, ó, chama correção de mercado. Tá? E aí lateralizou. E agora está lateralizado aqui, trabalhando, sem saber se vai cair ou subir. Acabou de sair aqui esse candle aqui é interessante. Quem viu a aula aí sabe o que acontece com ele. Provavelmente vai entrar uma nova tendência. Daqui uns 15 minutos, mais ou menos, a gente vai ter certeza dessa tendência. Mas esse candle aqui indica que vai ter uma tendência forte aí vindo. Provavelmente de baixo. E aí eu já vou trazer para o candle de cá, para o de 1 minuto, para acompanhar o que está acontecendo. Teve um candle interessante sim. 1, 2, interessante, vai acontecer algum movimento aqui. Deve demorar alguns minutos, mas deve acontecer um movimento no ouro. Tá? É interessante eu saber esse tipo de coisa? É, muito interessante. Tá? Para acompanhar o quê? Os investimentos. Existe aí uma análise que eu acabei de abrir, chama Fibonacci. Tá? O que essa Fibonacci é? Uma análise que eu arrasto da primeira aqui, ó, da primeira análise minha de suporte aqui, tá? Meu primeiro suporte lá embaixo, qual que é? Até meu teto de análise, tá? Então, qual foi aqui minha última resistência? E aí eu tô dentro de uma área intermediária aqui de ganhos, tá? E aí, se vocês pegarem no YouTube a aula de Fibonacci, vão falar lá que quando entrar em 38 e 61 é a região que você mais ganha, que você vai ter ganho. E olha só, região entre 61,8 e 32. Foi alta. E agora? Estou chegando de novo nela. Ó. Tá? Então, vou refazer a análise Fibonacci trazendo para baixo. Tá? E aí a ideia é eu ter aquela linha de suporte exatamente para isso. E aí o pessoal só opera a Fibonacci quando tiver dentro do suporte aí esperado. Ó. Tá? Fiz o suporte aqui para vocês verem. Que eu trouxe até a linha de suporte aqui. É uma das análises que a gente faz. A gente espera bater 61. Entrando nesse 61,8, a ideia é que ele caia até 32. Tá? É uma das análises que a gente pode usar essa Fibonacci aqui. Que é esse F que tem aqui, ó. Lançar retração Fibonacci. Maioria dos softwares que você tem, incluindo o seu home broker, se você tiver conta em uma corretora, vai ter uma sequência Fibonacci lá pré-montada. E aí o uso dela é exatamente você fazer isso aqui, tá? Exatamente montar no gráfico, sabendo qual que é o suporte que você vai chegar e traçar aí.
Além disso, né, o professor falou lá que médias é um negócio bacana, né? Gosto muito. Então, coloquei aqui, ó, Moving Average, tá? Lançamento de média móvel. Tem simples, exponencial, linear e smoothed, né? Pessoalmente, eu gosto de média móveis exponenciais. Vai ter o quê? A diferença da consideração. Qual é o dado que ela considera mais? A exponencial é o último dado que ela mais considera, tá? E aí eu vou aplicar aqui a fechamento, abertura. Então, fechamento do candle, abertura do candle, alta, o mais baixo, o preço médio, tá? E aí tem várias classificações aqui de preço médio. Ou weighted close, que é o quê? O peso do fechamento. A gente geralmente trabalha com fechamento, tá joia? Pode ser linha tracejada, linha várias coisas aqui, ó, ele vai trazendo pra gente, tá? Você programa aqui à vontade. Tá joia? Tem vários níveis de programação. O básico é o quê? Período. Geralmente eu trabalho com uma média de 7 períodos. Por quê? A gente tem 7 dias das semanas, tá? Então, se por um acaso eu chegar numa análise diária, eu chego em 7 dias da semana. Lógico que aqui eu não vou estar com 7 dias da semana, eu vou estar com o quê? Com 7 períodos anteriores de 5 minutos. Mas quando eu for andando no gráfico, ele vai considerar até 7 dias da semana. Posso trazer para 5, porque são 5 dias úteis? Pode. Mas 7 é uma boa métrica aí de curto prazo, tá? Então, 7 é uma boa métrica de curto prazo e pode olhar que ela praticamente formou o quê? O gráfico de linha. Tá? O gráfico de linha lá que a gente tinha praticamente acompanha essa linha de média. Outra linha de média, né, que eu posso usar. Qual você gosta? E aí eu vou traçar uma linha de média de 21 períodos. Tá? Geralmente eu gosto também de 21 períodos. Azul escuro, será que vai aparecer legal? Não sei. Deixa eu... Vou trazer... Não. Laranja vai confundir, vai ser verde. Cat blue. Cat blue. E olha aí. Por que que você falou sobre cruzamento, sobre média, né? Eu tenho aqui uma média de curto prazo e olha só, ela tocou na linha da média de médio prazo. Quando ela tocou aqui, as duas linhas se coincidiram, eu compro. Quando elas se coincidirem de novo, eu vendo. Olha aqui, ó. Se eu comprasse, isso é uma estratégia de compra e venda de ação, tá? Então, cruzou a média, eu comprei, cruzou de novo e eu vendi, olha só. Ganhei, não ganhei? Ganhei. Se eu seguir essa estratégia, eu ganho, ganho. Menos do que eu podia ter ganho, né? Ficou aqui 2 horas com praticamente na mesma zona de valor. Menos do que eu podia ter ganho, mas eu ganhei. Tá? É uma das estratégias que a gente traz aí de ganho. Tá? E aí tem um detalhe, ó, quando a linha se afastar muito da média de baixo, também pode ser um momento de venda, tá? Pode reparar, ó, se afastou muito, ela abriu uma grande distância, ó, momento que eu podia ter vendido. Momento que eu podia ter vendido. Se afastou de novo, tá? Então, cada vez que ela se afasta muito da linha da média mais de prazo mais longo, pode ser um momento de compra. E aí você ainda pode ter uma moving average de 42 períodos, é o que? A tendência de longuíssimo prazo. E olha só, gente, cruzou para baixo. Quando cruza para baixo, geralmente indica que eu vendo. E a ideia é o quê? Então, reverteu a tendência mesmo, tá? Para queda. E a cruzamento de média aqui, ó, já está mostrando na de longo prazo, a de curto prazo já cruzou para baixo também. Então, a tendência agora é de queda do mercado.
Lembra que eu falei que tinha saído um doji estranho aqui, que era interessante, que ia consolidar uma tendência? Consolidou, ó. Saiu o doji, saiu o cruzamento de média no candle seguinte, ó. Para baixo. Então saiu aí uma média para baixo. A gente acabou de identificar acontecendo uma tendência de queda aí. Tá? Tenho dois indicadores sincronizando aqui. Esse tipo de doji aqui é um, tá? Parece um martelinho, né? Uma cruz aqui. Tipo de doji em cruz, todo tipo de doji que formar uma cruz perfeita, que ele não tiver nem preto nem branco dentro, eles são interessantes, são pontos que vão trazer aí uma mudança de patamar, tá? E ó, já veio para baixo, ó. Queda, queda e vem embora, tá? Provavelmente vai cair mais isso aqui. Então, fazer análise de curto prazo, essa linha aqui, ó, que é a análise imediata, que vai ditar o quê? Minha operação, tá? Olha aqui como afastou, ó. Tá? Afastou da média, eu vendi, ó. Se afastar da média, eu vendo. Se a média de curto prazo afastar da média de longo prazo, eu vendo. Isso provavelmente vai te dar um lucro grande, tá? Muito maior do que você esperar ela cruzar. Se você pegar aqui uns gráficos de longo prazo, deixa eu tirar aqui o de... Deixa eu trocar a cor dele, que ele ficou parecido, né? Então, ó, de longo prazo está indo vermelho aqui embaixo, tem uma laranja, temos uma azul aqui no meio. Tá? E aí a gente vai trabalhando o gráfico. Você vem aqui abrir uma conta, você digita aqui as corretoras, tá? E tem um monte de corretora aí. Essa AMP Global é uma que ele recomenda. Deve ter que ser que financiou o software. Mas, por exemplo, se eu quiser a XP, eu busco a XP. Opa. XP Investimentos. Ponto sua corretora. Apareceu aqui, ó. Tá? Tá rico, ó. Então, ó, tem a Rico, a XP. Quero a Isinvest. Será que tem? Tem. Muito provavelmente tem. Não apareceu. Tem algumas que tem, tem outras que não, tá? Cada corretora vai ter vários softwares, tá? Aqui é só um deles, a gente está dentro do MetaTrader, mas eu tenho o Profit Chart, que é muito bom. Tenho o Trade, que é muito bom, tá? Geralmente esses 10 são pagos, tá? Todos os softwares que têm mais ferramentas de análise são pagos, tá? Então é algo que a gente tem aí no mercado. E olha só que engraçado, né? Eu posso operar só quando cruzar a tendência de longo prazo? Posso. Mas olha aqui, ó, se eu operar quando eu cruzou a tendência de médio prazo, ó, eu já teria ganho toda essa diferença, ó. Tá? Então eu já teria ganho aqui de 17,45, 18 até 17,44, basicamente, ó. Tá? 45 para baixo aqui, ó. Bom, você já teria ganho. Professor, o que você fez? Eu aumentei o período de gráfico, olha só. Tá? E aí você vai vendo que as médias vão se cruzando, ó. Tá? Cruzou aqui de novo, ó, fazendo a venda. Quando se distanciou, já podia ter vendido, ó. Tá? Abri um grande intervalo, eu vendi. Cruzou para baixo, posso operar na venda, ó. Abriu de novo aqui para baixo, concluir a venda. Cruzou, parou, caiu, né? Então você vai vendo aqui que vai trazendo. Detalhe, o que bateu aqui? Bateu onde? Um suporte, né? Olha lá atrás, ó, o suporte se consolidando aqui, ó. Tá? Bateu aqui numa resistência. Essa resistência se consolidou aqui. Aí aqui ela veio, foi rompida e foi embora, ó. E aí virou suporte, a hora que tentaram cair aqui, ó. Aí foi embora.
Detalhe, todas essas análises aqui que a gente está fazendo, basicamente dentro do dia de hoje, de ontem, né? Para o trader, já que ele acabou já de virar, dia 20 aqui, de maio, 1h25, horário local, de onde ele está sediado. Tá? Você tem mercados que rodam aí muito, durante praticamente, existem mercados que rodam 24/7. O mercado brasileiro, ele abre às 9 da manhã no horário de verão, aliás, 10 da manhã no horário de verão, 9 da manhã no horário normal, e fecha às 5 da tarde e tem o aftermarket aí até às 6 da tarde, né? 6h30 da tarde. Tá bom? Então, dentro da Bovespa, você tem um horário diferenciado de operar. E aí vocês têm corretoras que operam no mundo inteiro. Por isso aqui, ó, a conta demo está em dólar, tá? O saldo dela é em dólar, USD. Consigo sacar esse dinheiro? Não, é uma conta demo. Consigo operar no ouro? Não. Consigo operar o quê? Por exemplo, aqui, ó, estou com um gráfico montado, fazendo análise de Libra Esterlina, GBP, tá? Great British Pound, versus o que? US Dollar. Tá? Aqui seria esse ativo aqui, ó. E aí, você está vendo que tem um gráfico que está vindo mais para cima, né, gente? Além das linhas que estavam para baixo. As linhas que estão aqui no meio são as médias, né? Que gráfico é esse que está aqui em cima? É a banda de Bollinger que eu falei, tá? Então, vou voltar aqui no ouro. Vou tirar a intermediária. Vou tirar todos. Por que não foi? Só porque não quero, né? O indicador. Aí, saiu. Então, vou deixar o de longo prazo. Vou deixar Moving Average de curto prazo. Tá? Opa, 7. Tá aí, é de curto prazo. Vamos deixar de longo prazo. Tá? Então, vamos deixar de longo prazo também. Mas tá aí já. Deixei as duas, né? De curto prazo e de longo prazo. Assim fica mais fácil de ver. Por que você tirou a de médio prazo, professor? Porque eu vou usar um outro cara para calcular ela, que vai também ter uma média, tá? E aí eu vou colocar aqui 21 períodos na Bollinger Bands, que é a banda de Bollinger, que me dá o quê? Para onde está indo? Qual que é a mínima e a máxima plausível de onde está indo o movimento, tá? E cá está. Propriedades, deixa eu mudar aqui a espessura da linha, né? Essa linha verde aqui no meio, ó. Você tem uma em cima, uma embaixo, e você tem a do meio. Tá? Isso aí está me indicando o quê? As bandas de Bollinger vem trazer aqui, ó, o limiar máximo, ó, que chega, tá? Tanto embaixo quanto em cima. Quando estava subindo, ó, foi o limiar em cima, tá? Quando estava caindo, ó, até onde veio? Até a banda de Bollinger, tá? Quando eu falo que estava no movimento lateral aqui, ó, mostrou o quê? Que eu estava no meio da banda de Bollinger, andando de lado, tá? Pessoalmente, eu acho muito mais legal a gente operar na tendência de alta ou de baixa dentro da banda de Bollinger. Quando a gente acha a tendência e acha aqui, ó, esse tipo de movimento. Se você achou esse tipo de movimento aqui na banda de Bollinger, provavelmente você tem um ganho alto, ó. Tá? Bateu na banda, na parte de cima da banda. E tem tendência de alta e cruzou média, vai subir, entendeu? Aqui, ó, a gente está num movimento de baixa dentro da banda de Bollinger e vai cair, provavelmente. Então, vou trazer o gráfico para 1 minuto. E aí, olha só como que tá, ó. Caiu dentro da banda de Bollinger, ó. Tá? Veio para uma lateralidade. E aí, se eu quero operar em curtíssimo prazo, ó, minuto, né? Eu trago um gráfico de minuto. Tá? E aí, as minhas análises todas estão abaixo da média
da banda de Boiler, ó, de 21 períodos. E olha, já cruzou de novo, ó. Lembra que tinha cruzado lá aqui, ó? Foi esse cruzamento que a gente sinalizou, ó. A média de curto prazo cruzou para baixo, nas duas médias, e veio embora. Tá? E aqui embaixo cruzou, dando indicativo de que vai subir no gráfico de 1 minuto. Quando eu olho para o gráfico de 5 minutos, ainda não cruzou, ó, mas no de 1 minuto cruzou. E a banda está estreita, tá? Olha que a distância desses dois pontos estão estreitos. Você pode ver que aqui, por exemplo, estava muito maior, tá? Opa. Olha aqui, ó, aqui está muito grande. Aqui está muito grande. Né? Aqui está estreita. Significa o quê? Provavelmente a gente entra aqui numa correção de alta. Olha só, então, nesse tempo de aula que a gente está até agora, de 50 minutos, a gente já mostrou aqui uma tendência de baixa, uma reversão. A gente estava numa tendência lateral quando a gente começou a aula, aqui lateralizado, ó. Já veio numa conversão de tendência de baixa e uma conversão de tendência de alta agora. Então, vocês observem como isso é dinâmico. Tá? Para acompanhar, eu pessoalmente gosto de acompanhar no gráfico de 1 minuto, que é esse daqui que eu estou. Mas para traçar estratégias, eu acho muito melhor eu usar o de 5 minutos, que é esse aqui que eu acabei de mudar. Para vocês terem ideia, o que eu estou fazendo agora aqui é ajeitando o zoom dele, tá? Geralmente o zoom dos gráficos está atrelado ao scroll do mouse e apertar a tecla Ctrl. Tá? Você aperta a tecla Ctrl do seu teclado e roda o scroll do mouse. Com isso você ajusta esse tipo de coisa. Olha só. A linha de tendência aqui da média de curto prazo dentro do gráfico de 1 minuto já cruzou e já está disparando para cima. Já formou aqui uma outra resistência na média de longo prazo, ó, de 42. Não por um acaso, a maioria dos... Não por um acaso, essa linha de 42 formou o quê? Uma resistência, tá? Porque a maioria dos analistas considera a média de 21, que é essa linha verde, e a média de 42 como linhas de tendência e também linhas de resistência, tá bom? Então, eu tive um cruzamento aqui de curto prazo, mas no movimento de longo prazo ainda não consolidou. No movimento de longo prazo, eu continuo dentro da tendência de queda. Ó. Gráfico de 5 minutos, eu continuo dentro da tendência de queda, apesar de ter dado aqui uma subida. Tá? Isso é importante você saber analisar. Ah, eu vou sair da operação porque mudou a tendência no gráfico de curto prazo. E no gráfico que você traçou a tendência? Não, não mudou. Você vai querer sair da operação ou você vai segurar até chegar, né? Olha só, rompeu essa resistência, suporte aqui, e a ideia é que chegue nesse outro suporte aqui, tá? Essas duas linhas vermelhas aqui, ó. Então, na estratégia de 5 minutos, eu ainda estou dentro das minhas análises. Eu só vou cancelar ou ser estopado muitas vezes, e aí entra um stop loss, né? Quando você entra com stop loss, que é o stop do quê? De parar de perder. Se eu fiz uma venda aqui, ó, a hora que cruzou, qual que era o meu stop loss? Era a hora que eu tivesse com preço acima aqui, tá? Aqui eu estou ganhando ainda, né? Estratégia de venda, quanto mais cair, mais eu ganho. Tá? Então eu só vou ser estopado se porventura isso aqui voltar aqui em cima. Por enquanto a gente está ganhando aqui numa estratégia aqui. E aí o que você pode fazer? Eu quero ganhar esse intervalo aqui, ó. Então, você já teria executado, tá? Se eu quisesse ganhar este intervalo, deixa eu dar um jeito de pintar esse intervalo. Será que eu consigo? Não. Mas fica claro aqui quando eu mostro esse intervalo, qual? Do cruzamento da média com a linha de
tendência de curto prazo aqui do cruzamento com a linha de médio prazo, até a resistência que eu tenho aqui, até o suporte, aliás, desculpa, resistência para cima, né? Até o suporte, que é o chão aqui. Então, qual que é o meu primeiro chão? Esse aqui. Tá? Chegou no chão, eu vendi, ó. Tem cara que executou essa estratégia? Tem. Por isso já formou aqui um candle de alta logo na sequência, ó. Isso daí é o que explica esse candle de alta aqui embaixo. E aí veio esse candle de alta e agora, se for uma tendência de baixa concreta, ela vai continuar para baixo, tá? Tanto que já veio aqui candle de perda. Já tem um candle branquinho aqui atrás da linha, ó. E aqui já formou, já iniciou outro candle. Tá? Então você tem aí pessoas que venderam e já realizaram esse lucro aqui, ó. Aí você fala, professor, meu cara fez uma operação para ganhar $3. Aí tem um detalhe importante, tá? Essas operações de ouro são feitas em margem. E aí, por exemplo, se eu tivesse $10.000, eu poderia operar $100.000. Então, uma operação dessa daqui não seria de 1.746 para 1.743. Seria de quanto? Seria de 100 mil, tá? Para uma queda na casa aí de cento e tantos $1.000. O cara teria ganho, na verdade. Aí começou a ser interessante, né? $150 vezes 6, né? Vezes 5,70, que está o dólar hoje. Ficou interessante, né? É essa a ideia. Então, ó, $147 vezes 5,7, R$ 837. Numa operação que o cara demorou quanto tempo para fazer? A gente está fazendo essa análise há quanto tempo? 58 minutos para ganhar R$ 1.000. Só que eu tenho que ter $10.000 para ganhar R$ 1.000 aí, numa operação em uma hora. Praticamente é na nossa hora de aula. A gente viu todo esse movimento de tendência de baixa. No de 15 minutos, só acabou de acontecer, ó. No de meia hora, isso ainda não aconteceu, ainda estou numa tendência de alta. No de uma hora, eu ainda estou numa tendência de alta. No diário, eu estou numa tendência de alta. Tá? Então, existe toda essa análise para vocês entenderem. E olha só o que aconteceu aqui, ó. Já veio mais uns candles aqui mostrando que voltou para ter alta, ó. Já cruzou as duas médias, tá? De 42 aqui acabou de cruzar de novo, ó, o candle cruzou ela, na verdade não é que cruzou a média, mas o candle cruzou a média. Tá? Isso pode fazer o quê? Se acontecer um outro candle trazendo para cima, que vai romper e vai voltar a subir, provavelmente vai vir aqui para a área de 17,46 de novo. Tá? Na minha plataforma aqui não tem real, tá? Mas tem plataforma que eu vou ter lá, BRL USD. Tá? Observa aqui que eu estou olhando moeda, né? Não sei se vocês viram aqui, quando eu busquei aqui, ó, apareceu, ó, relações de moedas, ó, relações de câmbio. GBP é o quê? Great Britain Pound, que é a libra esterlina do Reino Unido, tá? E aí contra o quê, ó? Dólar australiano, AUD, CAD, dólar, né? O dólar canadense. CHF é uma coisa que muita gente é pego quando vê essa sigla monetária. Que é o que CHF? Faz franco, peso chileno, né? CH Chile? Não. CHF é franco suíço, tá? CHF, ó, franco suíço, Swiss franc. JPY é o ien japonês, tá? O peso mexicano tá aqui. A coroa norueguesa, o dólar neozelandês aqui, ó. Então, a coroa, né, da Noruega, NOK, tá? E aí, se vocês tiverem que fazer relações de câmbio com esses países em comércio internacional, muitas vezes isso aqui vai ser útil para vocês.
tá? Eu tenho que pagar um fornecedor daqui não sei quanto tempo. Qual que é a relação de câmbio que eu tenho com ele? Se eu tiver uma conta numa corretora, eu consigo controlar meu risco de câmbio. Tá? Eu entro aqui e compro a moeda, literalmente. E aí, quando eu precisar, independente dela ter caído ou subido, quanto que eu vou gastar, o quanto eu coloquei de dinheiro aqui. Tá? Essa é a ideia. Com base nisso, nós administradores fazemos o quê? Travamos o risco. E que risco? Cambial. Se eu fizesse isso aqui no Brasil, antes da crise do coronavírus, quanto podia ter ganho com o dólar? O dólar chegou a R$ 6, gente. Estava em quê? 4. Podia ter ganho 50%. Tá? Agora caiu para 5,70. E você compra no mercado internacional, né? Em dólar. E a sua compra, que era de US$ 100 mil, era R$ 400 mil. E passou para R$ 570 mil no dia de hoje. Mas olha só, se eu operar só cruzamento de média, olha aqui, ó, cruzou, cruzou, cruzou de novo. Em uma hora, quantas operações eu teria feito? Uma operação, duas operações no gráfico de minuto. No gráfico de 5 minutos, uma operação só. Tá? No gráfico de 5, no gráfico de minuto, teria feito duas. E dá lucro, ó. Dá, né? Cada uma fez aí um percentual. Na verdade, a gente ia chegar lá nos US$ 150 aproximadamente, ele falou. Tá? Então, sempre que você traçar uma estratégia, mantenha a sua estratégia. Qual foi a minha estratégia lá? Não foi a hora que batesse no preço aqui que eu tinha de suporte? Ó. Foi. Então, a minha estratégia era vindo no suporte. Tá? Repara que a banda está abrindo de novo, ó, e continua na tendência de baixa. Olha a linha aqui, ó, caindo. Ó. Tendência de médio prazo de baixa. Tendência de longo prazo demora mais para responder, que é a vermelha. Ó. Tá? A tendência de médio prazo aqui em cima já respondeu, né? Está inflexionado para baixo. A de curto prazo aqui, que é a laranja, está respondendo bastante. Só que é curto prazo. Né? Eu só vou interagir quando tiver o quê? Cruzamento da média de curto prazo laranja com a médio prazo verde. Posso usar outras análises? Posso, tá? Fibonacci é interessante. Posso conhecer todos os candles que tem mais de 140 tipos de candle. Eu falo alguns deles na apresentação, tá? Esse daqui, que é o que a gente falou aqui, deu também aqui, ó. Deu uma cruz aqui, aqui deu um sinal de mais perfeito, né? Existem, existem por um acaso, candles característicos que trazem tendência, tá? Reversão de tendência, olha aqui. Esse aqui foi uma reversão. Veio, bateu ele, foi uma reversão de tendência, tá? O pessoal tentou fazer a tendência de baixa, ele reverteu na hora. Falou, não, não tem como cair. Manteve a alta, né? Foi o que consolidou a alta. Posso usar robô para investir? Pode. Tá? Aqui, por exemplo, ó, vamos falar de robô. Ó. Tem Expert MAMA. O que é? Moving Average, Moving Average. Tá? Ou seja, média móvel. É um robô de média móvel. Existe um robô MACD, né? Que é outra técnica de análise. MAPSAR, outra técnica de análise. Tá? Cada robô vai ter uma técnica de análise própria. Pessoalmente, você só vai ver qual que é essa técnica na hora que você clicar. Tá? E aí você vem aqui em parâmetros. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vem nos parâmetros dele. O que está escrito aqui? Ó? Então, ele vai calcular ó, média de 12 períodos, média de 6 períodos, tá? Aplicado de maneira simples, né? Então, média simples. Eu consigo mudar isso? Consigo. Ó. Tá?
preço base de fechamento, e aí ele vai ter uma trailing, que é uma análise de tendência parabólica. Tá? E aí tem o set dele aqui, preset feito, que alguém já testou. Por isso que eu falei, é ideal você ter uma conta demo, alguma coisa, para você saber o que cada robô faz, cada uma das situações faz. Tá? Quem quiser operar esse tipo de coisa. Quem quiser só usar esse tipo de gráfico no dia a dia de vocês, dentro de uma empresa, que eu acho extremamente interessante esse uso, e extremamente válido, você vai olhar lá o gráfico de vendas do seu vendedor. Você vai olhar o gráfico de produção dele e vai fazer o quê? Cálculo automático, a gente faz a média. Só que aí eu posso fazer uma média exponencial, composta, olha só, legal. E aí o gráfico responde. E aí eu posso fazer várias médias. Então, eu tenho lá dos 30 dias, não tenho? Tenho. Mas eu não tenho dos 30 dias anteriores? Tenho. Mas eu não tenho do ano inteiro? Pegar um ano para trás? Tenho. Então, olha só que legal, eu consigo fazer análises com maior volume de dados e muito mais consolidadas, né? Trazendo o quê? Esse tipo de coisa. Tá? E aí você chega para o seu vendedor e fala, não, olha só, você está com uma média ótima, mas você está me demonstrando que você está numa tendência de baixa. Está acontecendo alguma coisa, o mercado está difícil, né? E aí, muitas vezes, o vendedor, ele sabe que o mercado está difícil, mas ele não vai falar para o chefe. Só que se você fizer esse tipo de análise, você vai pegar. Tá? Tem hoje CRMs que têm análises não nesse grau de profundidade, porque o mercado financeiro acho que é a nata das análises, tá? A nata das análises. Por quê? Porque é onde está o dinheiro, né? Então é onde tem mais dinheiro, a gente vai ter maior número de análises aí. Olha só, agora o movimento está lateral de novo. Ó. A mesma coisa que aconteceu aqui em cima. Ó. O movimento lateralizou aqui mais baixo num outro patamar. Ó. Tá? Então, é aquele momento que eu fico fora. Lembra que eu falei para vocês? Ó, movimento está lateral, eu espero. Movimento está lateral, eu espero. Né? A ideia é eu pegar o quê? Essa queda aqui, entendeu? E é engraçado, por que você ganha, né, nessas quedas antecipadamente? Porque você tem prática? Não, porque você sabe analisar e tem calma. Porque você olha aqui e fala, bom, o movimento está vindo para uma tendência de bater na média, a média já está mais plana, né? Já está mudando o comportamento dela, já está lateralizada, isso vai provavelmente gerar alguma coisa na hora que ela tocar essa média aqui, ó. Se ela romper para cima, isso vai para cima de novo e volta para esse patamar aqui. E aí o cara ganha $2 vezes $100.000 lá, então dá um dinheirão, né? Candle, tá? Chama candle esse gráfico, candles aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Tá? Então, eu estava fazendo uma análise de candle e previ uma antecipação, né? Através aí de gráficos diários, de gráficos semanais. Então, você pega aí, ó, olha só que lindo, ó, o gráfico semanal. A alta do ouro. A gente está num momento de incerteza, olha só. Dentro da crise, ó. Falar que o pessoal dentro da crise investe em ouro, ó. Quando que veio o coronavírus? Tá? Que é a data, ó. Última semana de 2019, primeira semana de 2020. Olha só o que aconteceu com o ouro durante semanas. Teve 2 semanas que ele ficou baixo aqui por algum motivo. Mas depois ele voltou a retomar o crescimento. Isso aqui é ouro, tá? Então, em tempos de incerteza, a sociedade investe em ouro, ó. Então, esse tipo de coisa acontece. É o que? É o pegar análise de longo prazo.
de hora, né? De dia. Então, você vai traçando aí espaços e vai olhando, ó, para ver o que está acontecendo. É difícil prever que o ouro vai continuar aqui no movimento de alta, porém ele vai ter sempre aí, ó, ele sobe diário, ó, dentro da semana, ele sobe e chega num patamar mais alto. Ele vem para num patamar mais alto, vem para num patamar mais alto. Tá começando uma semana agora, ó, tá? Terça-feira hoje, ó, que foi segunda. Ó. Então ele vem para num patamar mais alto. Ó. Cada 5 dias você pode reparar que tem um patamar mais alto, tá? 5 dias. Então cada 5 dias ele vai tá aumentando aqui. Então, quando chegar lá para quinta, sexta-feira, a ideia é que suba nesse padrão de 5 em 5 dias. Então, peraí, a ideia é eu achar padrões que eu consiga identificar? É. Não fui nenhum gênio, não. Eu procurei aqui e falei, putz, preciso achar um padrão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Olha aqui, ó. Ah, então tem padrões de alta de 5 em 5 dias. Aqui eu iniciei num patamar já mais alto, ó. Então a ideia é que na hora que eu chegar lá no 4 e 5, né? 1, 2. Amanhã a gente vai ter aí já outro patamar. Na quinta, um patamar provavelmente mais alto, na sexta, mais alto. Consolidando que a tendência é de alta. Olha só, então eu tenho uma tendência de alta consolidada. Né? Olha aqui, ó, acabei de ter um cruzamento de média aqui na semana passada, no gráfico diário. Ó. A média de curto prazo subiu sobre a média de longo prazo. Tá? Então, quando que eu posso ganhar mais dinheiro? Provavelmente na quinta e na sexta-feira. A menos que aconteça o quê? Uma notícia, né? Vem alguma coisa aí. E aí a ideia aqui, a gente ter essa parte de notícias, essas análises é isso, né? Então, se você consegue cadastrar a agência de notícia, tá? Aqui tá só no pessoal da própria MetaTrader aqui, mas você tem como cadastrar portais de notícias. Então, por exemplo, quando eu abro da XP, eu não vou abrir para vocês porque tem lá minha conta pessoal, mas quando você abre da XP, tem notícias do Banco Central brasileiro, do Ministério da Economia, tem notícias do Fed, né, Federal Reserve dos Estados Unidos, tem notícias da China, tem notícias de economia da União Europeia. Para quê? Para eu saber como que está as bolsas, né? E o andamento desse mercado. Tá bom? Então, é essa a ideia. Quando eu fizer a análise da minha equipe de produtividade, eu sei qual é o dia que eles são mais produtivos. Então, por exemplo, eu consigo fazer análise e saber se o dia que o pagamento cai na conta é um dia mais produtivo ou um dia menos produtivo. Isso é interessante de saber, não é? Olha só, cruzou para cima. Ó. Provavelmente a gente vai entrar em alta de novo, vindo para o patamar aqui de cima. Tá? Eu sempre gosto de fazer análises no gráfico de 5 minutos e acompanhar no gráfico de minuto. Ó, no gráfico de 5 minutos eu estou aqui no meio da Boiler Band. No gráfico de 1 minuto eu já estou lá em cima. Tá? E o gráfico de minuto já falou lá atrás para eu comprar. Ó. Então eu já podia ter feito uma ordem aqui, feito a compra. É essa a ideia de fazer a operação no mercado financeiro. Até onde eu vou, professor? No mínimo até aqui. O ideal chegar nesse patamar aqui, tá? E com sorte a gente chega nesse patamar aqui. Por quê, professor? Estou identificando os pontos onde eu tenho mais repetições, ó. Onde a linha cruza mais candles, tá? E aí, o topo dos candles, ó, é algo muito importante, tá? Eu sempre olho o quê? O topo e a base dos candles. Então,
muito provavelmente numa tendência de alta, eu venho aqui para 17, 46 e 42. Ô, professor, você consegue prever com essa exatidão o valor que vai chegar? Sim, com essa exatidão. Se eu for um cara mais conservador, 17, 45, 74, para mim é um bom preço, fechou, fecho nisso. Fico feliz que você tenha gostado. Pena que travou. Poxa vida, fico triste de ter travado, porque tem bastante coisa aí que eu falei, expliquei. E só para vocês terem uma ideia, já chegou em 17, 45, 74, tá? Já chegou naquele valor que eu tinha falado lá sobre análise mais conservadora. Provavelmente vai chegar no 17,46. A ideia é você conseguir fazer esse tipo de análise em qualquer gráfico. Por hoje era isso aí, gente. Agradeço a presença de todos. Espero que vocês assistam lá sobre investimento, que vocês assistam a parte de investimentos financeiros também para vocês aprenderem, tá?